Pronto, Ana, tá ok. Aí. Tá ok, já tá sendo transmitida. Então, boa noite a todos. Eu sou Neton Ribeiro. Vamos dar início à nossa live debate. Eu sou artista visual. Tenho um cabelo cacheado. Tenho um bigode. E a nossa tela está dividida. Do meu lado tem a Analícia, intérprete de Libras. E ela tem cabelos longos e pele clara. Bem, essa live debate é uma proposta aprovada pela lei Aldir Blanc, aqui de Petrolina. E vamos estar conversando sobre uma exposição, a exposição Afetos, que foi uma exposição em grafite que aconteceu ano passado, lá na escola Otacílio Nunes, no bairro Areia Branca, em Petrolina. E essa exposição foi um trabalho de pesquisa em artes visuais que ocasionou na minha formação em artes visuais. Eu sou graduado em artes visuais. Foi uma pesquisa em artes visuais desenvolvida a partir dessa exposição. E nessa live vamos estar discutindo um pouco como foi esse processo de pesquisa e discutindo coisas sobre relacionadas ao grafite, algumas manifestações urbanas e frisando a importância dessa linguagem artística também para a cidade e para as pessoas que vivem na cidade, esses participantes. Eu separei em 4 pontos que eu acho que pode ser importante para estar discutindo aqui com vocês nessa live debate. Primeiro ponto, eu vou dar um panorama sobre o processo de como foi essa construção da exposição. Depois, segundo ponto, vou estar falando um pouco sobre a exposição, sobre os grafites que foram criados, explicando o que é que tem por trás de cada grafite. E no terceiro ponto também eu vou estar explicando um pouco mais sobre o trabalho escrito, porque na graduação a gente tem essa pesquisa para construir a exposição, mas a gente tem que entregar um trabalho escrito, que é o TCC. E depois eu abro aqui para perguntas e respostas, caso tenham. Tudo bem? Bem, sobre a pesquisa visual, eu vou explicar de forma sucinta o que seria essa pesquisa em artes visuais. Bem, para quem não é da área de visuais, né, do curso de artes visuais, a pesquisa em artes é uma pesquisa em que o artista busca como resultado uma obra de arte. No meu caso, o resultado dessa pesquisa foi a exposição Afetos, a exposição em grafite, lá na escola Otacílio Nunes. Então, eu vou começar com um panorama de como começou esse processo de pesquisa visual para estar construindo a exposição Afetos. Começou em 2018, onde eu encontrei um dos objetos, né, o meio de pesquisa, vamos dizer, a semente, que foi plantada para eu estar dando início a essa pesquisa, que partiu dos escritos em paredes dos quiosques do Parque José Coelho, aqui na região central de Petrolina. Para quem não é daqui, o Parque José Coelho é um parque central, na região central de Petrolina,
que tem 2 quiosques, que é uma área coberta, onde tem um galpão, e as pessoas vão lá para fazer diversas coisas, dançar, fazer treinos diversos. E lá é uma área bem ampla, tem quadras esportivas, áreas de brincar, parque infantil. Então, é só para dar um panorama que é uma área bem visitada, tem um fluxo muito grande de pessoas. E em 2018, em um treino do grupo de dança que eu participo, eu percebi nas paredes de lá um emaranhado de escritos, muitos escritos. E esses escritos me chamaram a atenção. Eram de diversos teores, de diversas formas, teores escritos políticos, sexuais, nomes de banda, poesias. Então, isso me suscitou a estar pesquisando um pouco mais sobre esses escritos. A primeira problemática seria talvez encontrar uma resposta do que, por que as pessoas escreveriam nas paredes aquela quantidade de escritos. E eu vou compartilhar com vocês aqui uma das paredes que eu tirei, para vocês terem a noção como eram muitos. Bem, essa é uma parede de um dos quiosques. Lembrando que tem 2 quiosques lá no parque. E essa fotografia foi realizada dia 29 de maio de 2018. Foi quando eu comecei a fazer a pesquisa. Isso, pessoal, 29 de maio de 2018. E vocês têm a noção que muitos inscritos, né, que fazem parte dessa parede, desses quiosques. Por trás tem outra parede, que tem muitos inscritos também. E a partir desses inscritos eu comecei a pensar nessa construção para estar formando uma exposição e estar escrevendo sobre essa pesquisa em artes visuais. Então, a primeira problemática que eu queria dar uma diferença para esses escritos, porque no campo da arte urbana, né, algumas manifestações urbanas, comumente existe o termo grafite, que seria um grafite autorizado, uma pintura em um muro que é autorizada, e tem o termo pichação, que, no sentido da lei, é uma pintura que é feita de forma ilegal, sem autorização do proprietário do muro. Os nomes são diversos para essas manifestações, mas eu queria encontrar um nome que desse uma diferença de pichação. E eu encontrei na pesquisa o termo grafito, que são escrituras que remetem mais a épocas antigas, Grécia Antiga, e encontrei esse termo e decidi usá-lo na pesquisa, termo grafito. Comecei a pesquisa no Panorama, então eu tentei e pensei em encontrar alguém que produzisse alguns dos escritos, né? Porque o que me motivou também foi tentar descobrir o porquê das pessoas escreverem nas paredes frases de diversos tipos, né? Como eu falei, tem poemas, teores sexuais, questão política, nome de banda, número de contato. E então eu não encontrei alguém, porque, como eu falei, é uma área que é bastante visitada, tem diversas pessoas, e também porque ser uma prática que é um pouco mal vista, né, de escrever nas paredes. As paredes geralmente não têm esse intuito de serem escritas.
eu optei por não procurar alguém que fizesse esses escritos, porque eram muitos, porque tem um fluxo muito grande de pessoas lá no parque. Então, eu optei por fazer a pesquisa somente através de material coletado por registro fotográfico. E eu fiz o registro fotográfico dos inscritos em 2 datas. 29 de maio de 2018, depois 24 de setembro de 2019. Então, a partir disso, eu comecei a visualizar melhor esses inscritos, né? Já que eu tenho feito os registros fotográficos. E esse tempo do primeiro registro, em 2018, e outro em 2019, deu para perceber a mudança dos inscritos, né? Primeiro registro fotográfico tinha inscrito, tinha bem menos inscritos em alguns quiosques, depois aumentou. Teve um quiosque que passou por um processo de pintura, então cobriu os inscritos que tinha, mas com pouco tempo já tinha outros. Isso demonstra que é uma área bastante visitada e que as pessoas também exercem essa prática de estar escrevendo nas paredes de lá. Essa foto está sendo mostrada, foi usada em 2018. Bem, e para dar um recorte melhor no trabalho, eu tentei selecionar alguns escritos que fossem de teor afetivo, né? Afetivo eu falo mais no sentido de algo que me toca, que me chamou a atenção, no sentido de afetar. Então, com o material coletado, comecei a visualizar tanto em casa, né, no computador, também como fazendo várias visitas ao parque, e tentando perceber melhor esses inscritos, né? Esse trabalho de pesquisa também foi feito tanto em casa como essas visitas que eu fazia muito ao parque. Eu já visitava lá para treinar e também treinar dança e também fazer algumas práticas de esporte, mas eu também fazia essas visitas no intuito de fazer a pesquisa, de perceber um pouco esse local lá nos parques. Então, a partir disso, a partir do material coletado, eu decidi fazer um recorte temático, né, de tema dos inscritos. E foram os inscritos de cunho afetivo. Então, eu selecionei 5 inscritos para pesquisa, e a partir desses inscritos, eu comecei a pensar em como, a partir dessa relação com os inscritos, eu fazer os esboços que seriam os grafites para a exposição. Então, esse trabalho de pesquisa foi também no sentido de estar observando esses inscritos, né, selecionando cada um, eu vou mostrar daqui a pouco. Uma pesquisa também com referências com outros artistas, e depois eu fui investigando minha própria trajetória a fim de buscar uma nova forma de desenhar e compor a exposição. Deixa eu só mostrar aqui. Como eu falei, tem os inscritos que me chamaram bastante atenção, né? Como vocês percebem, tinha diversos inscritos, né? Diversos teores. E a partir desse recorte, eu tentei investigar um pouco uma forma de criar um novo personagem. Para quem conhece meu trabalho, eu já tenho um personagem que é o astronauta.
E então eu pensei em estar criando um personagem que tivesse um pouco além desse astronauta. Vamos dizer que não usasse capacete também. Nisso eu trago como referência também um artista espanhol, o nome dele é Bran Solo, que ele tem uma estética que me chama bastante atenção e que me auxiliou a estar construindo esse novo personagem. Foi um ponto de partida importante. E aqui eu trago também uma imagem de alguns dos personagens que eu fui brincando com as formas no meu caderno de desenho e buscando esse novo personagem para além do astronauta, como eu abordei aqui. Bem, aí a partir disso, eu tentei estar esboçando, comecei a entrar no processo mesmo de investigação. Quem é das artes visuais, geralmente, nós artistas, tem uma investigação muito grande, né, para tentar criar algo novo. E eu comecei a entrar nesse processo e consegui chegar a alguns esboços, que eu vou mostrar aqui para vocês. Bem, foi isso daqui. Bem, esse é um dos, eu vou colocar aqui só para vocês entenderem um pouco, voltando um pouco. Como eu falei, eu escolhi 5 inscritos e a partir deles eu pensei em estar construindo alguns esboços. Então isso passou pelo processo de pesquisa de um novo personagem e de pesquisa com referências novas. Então vou mostrar para vocês os inscritos que eu selecionei para estar explicando um pouco essa relação, esse processo de como aconteceu essa construção. O primeiro escrito que eu demonstro é uma frase, está escrita: será que amar é pecado? Tá a parede branca e a escrita está em cor azul. Foi uma pergunta, me chamou bastante atenção, por ser uma pergunta. A próxima que eu escolhi a frase está escrita sobre cor azul, eu odeio o modo como eu penso em ti todos os dias. Aí tem uma cerquilha, sinal de cerquilha, e a letra E. E está escrito sobre uma parede amarela. E a outra frase também está escrito sobre uma parede amarela, e tem um tom, está escrito sobre um tom perto do azul ou verde. Está escrito: El mundo es una fábrica de hijos de puta. Aí tem a assinatura MZZ. E tem outra frase escrita sobre uma parede amarela, de cor vermelha, e tem piranha da minha vida, uma assinatura que é aspas, sinal de aspas entre R. E essa próxima frase, que é a última, está sobre a parede branca, escrito com cor preta, Diego perdeu o BV aqui. Aí tem uma data, 19/9/2019. Bem, só para vocês entenderem que eu selecionei alguns inscritos, né? E a partir desses inscritos, né, dessa relação que eu tive de pesquisa, de buscar um novo personagem, eu criei os esboços que ia compor essa exposição em grafite.
Então, eu vou estar demonstrando os esboços e descrevendo um pouco também, porque eu tento fazer um trabalho de inclusão. Esse primeiro é um desenho que tem um astronauta e representa um beijo, ele está beijando uma dama. O beijo, não aparece o rosto de ambos, só aparece uma parte do rosto. Não aparece nariz ou boca. O astronauta, o capacete tem cor azul. A mulher representada tem cabelo roxo, tom de pele amarela. E em primeiro plano tem o nome marca. Deixa eu só pegar o papel aqui para eu... E esse escrito eu fiz a partir daqueles... Esse esboço, desculpe, eu fiz a partir daquele escrito Diego perdeu o bebê aqui. Só para... Eu vou dar uma explicada de como eu pensei um pouco em estar construindo os esboços a partir dos escritos. Inicialmente eu pensei em desenhos que não traduzissem de forma, vamos dizer assim, tão literal, mas que complementasse esses escritos. Então, só para deixar claro que o ponto inicial também da pesquisa foi esse. Eu pensei em figuras que complementassem os escritos, né? Então, esse daí que eu estou mostrando, marca, ele é relativo àquela frase, Diego perdeu o bebê aqui. Ele faz relação. Eu vou mostrar o próximo aqui. O próximo é um personagem que mostra o rosto e parte do pescoço. Ele tem um cabelo cacheado, de cor roxa. É vermelho, o tom de pele. Tem um brinco que representa uma estrela. E sobre a parte dos ombros está desenhado alguns prédios, alguns edifícios e partes que representam aquelas usinas nucleares, né, que está soltando algumas fumaças. E ele tem uma feição de tristeza, ele tem algumas lágrimas e está chorando. Esse eu fiz referente àquela frase, o mundo é uma fábrica de erro de putas. Esse outro é um personagem também que eu consegui construir, fugindo um pouco do astronauta. Ele tem o cabelo cacheado, de cor roxa, tom de pele é vermelho, tem um brinco também de estrela, e na parte do pescoço tem uma janela, por onde sai uma linha que forma um coração, e do outro lado tem uma linha que forma o nome afeto. E nessa linha também tem a representação de um barco de papel, tem um desenho de um barco de papel. Ah, não esqueço, esse daqui é relativo àquela frase, eu odeio o modo que eu penso em você todos os dias. Só para lembrar, eu pensei em figuras que não traduzissem, mas complementassem os escritos, fizessem complemento. Então, cada um ia andar de forma solta, mas ao mesmo tempo não tão distante. Foi o que eu pensei. E tem essa daqui, tem outro personagem também. Parece o rosto dele, ele está olhando um pouco de lado. Tem um cabelo roxo, cacheado, tom de pele vermelho. Na imagem aparece a região dos ombros e parte do peito. Na parte do peito tem uma janela, por onde sai uma linha de cor azul, em movimentos ondulados. Ele usa um brinco que tem uma lua, e na região dos ombros tem alguns barquinhos de papel, que fariam parte do corpo dele. Essa imagem eu pensei em complementar com a frase você é a piranha da minha vida. Vamos chegar mais um esboço que eu criei. Agora esse tem o personagem astronauta e a imagem, ele está com capacete azul, o tom de pele do rosto é amarelo, aparece a região dos peitos, né, que tem tom de pele vermelha.
No centro do peito tem a janela e tem a palavra erro, que seria uma pergunta, né? Tem a interrogação, erro. E na região dos ombros está representado algumas plantas. E ao fundo tem algumas nuvens. Pronto, esse daqui é de outro. Eu vou explicar daqui a pouco. Bem, esse foi um panorama para vocês entenderem um pouco de como foi essa construção dos esboços a partir dessa relação com os escritos. Dá uma pausa aqui só para agradecer aí o meu primo Vagnão aí que está antenado. Obrigado pela presença. Ele influenciou no desenho da minha infância aí. Desenhava bastante. E mandar um abraço para ele. Mandou no chat aí. Então, dando continuidade, só para recapitular, eu peguei os escritos e a partir dos escritos eu busquei essa relação com eles para criar os esboços. Essa relação foi no sentido de criar esboços que complementassem os escritos que eu selecionei. Então, depois disso, depois desse criar os esboços, seria pensar em algum local que eu pudesse fazer a exposição, né? Algum muro, alguma parede. Então, eu comecei a pensar em alguns locais e inicialmente eu pensei em escolas, porque eu acho que seria mais fácil conseguir autorização. Lembrando, pessoal, que dentro do campo dessas manifestações urbanas, o grafite é enquadrado, na forma da lei, como uma pintura na parede, que é feita com a autorização da pessoa. Então, nas escolas, para eu pintar, eu precisava da autorização da gestão. Então, eu quis propor esse local autorizado, institucional. Inicialmente, a proposta da exposição era que ela fosse realizada de forma transitória, né? Que eu ia fazer um grafite em cada local. Eu ia distribuir esses grafites pela cidade, né? E assim ia criar tipo um mapa de trânsito. Porém, eu não consegui autorização em diversos locais, né? Eu tentei na Univasse, a Univasse não cedeu espaço para me pintar lá, em nenhum dos campos. Aí depois tentei em outras escolas do estado e também do município. Aí não consegui. Aí eu consegui autorização somente em uma escola, que foi a Otacílio Nunes de Souza, aqui em Petrolina. E como eu já estava cansado de procurar autorização e de não conseguir, eu optei por fazer todos os grafites lá. Porque eu sabia que a escola tem um muro bem grande e dava para fazer a exposição toda por lá. Então, essa mudança foi ocasionada por conta de não conseguir as autorizações que eu queria tanto. Mas tudo bem, deixa eu mostrar aqui. Aqui é um dos esboços. Só para situar um pouco, né? A exposição aconteceu ano passado. Esse processo de construção dos esboços, eu comecei no final de 2019 e fui até fevereiro. Em fevereiro eu comecei a pedir as autorizações para tentar começar a pintar e produzir a exposição. Então, em março eu comecei a pintar lá na Escola Otacílio Nunes de Souza. Aí, março do ano passado. Porém, veio a pandemia, né? Logo no início veio a pandemia, eu só tinha feito um grafite. E com a pandemia eu tive que encerrar um pouco as atividades. E
Esse esboço é um esboço que eu só dei uma melhorada, assim, no questão. Como veio a pandemia, eu comecei a brincar um pouco com os esboços e tentar uma nova estética. E esse daqui foi outro esboço que eu acabei mudando por conta da pandemia. Vocês entenderam, às vezes nós artistas, quando tem alguma coisa, a gente sempre acaba mudando um pouco. No caminho, no percurso, né, artístico dessa pesquisa, a gente sempre pensa em mudar algumas coisas, tanto os esboços como a forma como vai produzir. Então, esse esboço foi uma mudança que eu fiz e eu trouxe, porque na pandemia eu tive outra perspectiva da exposição. Bem, aqui já tem os grafites produzidos. E só para dar um panorama. Bem, lá para março, em março eu tenho produzido apenas um grafite. No caso, são 5. E eu dei uma pausa por conta da pandemia. Aí, em julho do ano passado, com as medidas restritivas mais leves, né? O isolamento estava começando a ficar mais moderado. Eu decidi ir para a rua e terminar a exposição. E vou estar mostrando para vocês o resultado dos grafites que foram produzidos lá na escola Otacílio Nunes de Souza, aqui em Petrolina. Bem, esse é Duns. Só para vocês terem a noção, uma noção do tamanho do grafite. Eles têm uma média de 2,5 metros, 2,50 metros por 2,50 metros. Alguns vão variar porque alguns são mais retangulares e outros são mais quadrados. Né? Esse é o primeiro que eu fiz. Quer dizer, esse não foi o primeiro que eu fiz. Esse foi um dos que eu fiz no retorno da pandemia. Retorno da pandemia, com o isolamento mais moderado. Esse foi o primeiro que eu fiz também. Depois veio esse. Eu mostrei o esboço passado, só para ter uma noção. Tem esse esboço aqui, que é relativo a esse daqui. É uma coisa que acontece muito no grafite, às vezes, né, no processo de produção. Às vezes você está começando a esboçar na parede e do nada vem uma ideia de fazer outra coisa diferente e tal. Então, nesse personagem, quando eu estava começando a fazer na parede, eu decidi que queria fazer um rosto mais arredondado e decidi por optar também por 2 postes na representação do personagem. Então, deu uma pequena mudança em relação ao esboço que eu tinha, o desenho que eu tinha inicial. Que tem outro que eu fiz a partir do esboço, só que eu não usei o nome marca. Eu decidi deixar sem o nome marca, porque eu achei que na hora também ia deixar mais leve. Esse daqui é outro grafite que foi produzido lá na escola. Tem um afeto. Boa noite, a Alice está chegando. Minha amiga Alice. Bem, então, dando panorama, em julho eu terminei a produção dos 5 grafites. E cada grafite, agora eu vou estar explicando um pouco de como foi essa construção dos símbolos que existem na exposição. Quando eu estava construindo um novo personagem, né, para a exposição, eu comecei a investigar alguns símbolos metafóricos, vamos dizer, coisas que fossem metáforas de sentimentos, né,
E um dos símbolos que eu gosto bastante, né, é a janela. Tanto que no... Vou voltar um pouco aqui nos esboços para vocês verem. Eu sempre estou usando bastante a janela. Isso daqui não. Aqui eu comecei a brincar se eu colocaria a janela no olho ou em outra parte do corpo. E eu gostei bastante da janela por essa questão metafórica. A janela pode ser um símbolo de abertura, de fechamento. A interpretação vai de cada pessoa. Então, vou deixar aqui nesse daqui. Só para dar uma explicada que geralmente a galera gosta de saber um pouco sobre a interpretação do artista. Mas eu quero deixar claro, pessoal, que a interpretação é particular de cada um. Então, tanto que durante o processo de pintura, agora já chego na segunda parte, eu vou falar um pouco mais sobre como foi esse processo de pintura na rua. E o grafite tem uma questão particular que você tem contato com as pessoas na hora da produção, né? Diferente da tela, vou dizer assim, porque se eu estou pintando em casa uma tela, eu não tenho contato com o público, né? Eu estou num local fechado, mas na rua não, tenho contato com o público, as pessoas passam, demonstram o que acham. E um cara passou e perguntou sobre a janela. Por que eu fazia no peito? E eu comecei a fazer ele que seria essa metáfora de sentimento mesmo. Aí ele deu até a sugestão, rapaz, podia fazer na cabeça, porque na cabeça remeteria essa mente aberta ou fechada. Isso é um dos relatos que acontece, né? Mas as pessoas passavam, sempre perguntavam, acham que é funcionário do colégio ou outra coisa. Mas a questão foi bem receptivo na rua, aí pintando. Foram 3 dias de produção e foi bem interessante construir essa exposição e ter esse contato com o público foi bem importante. Né? O grafite tem essa particularidade que o contato com o público geralmente é no ato da produção, no momento da produção. Depois que os grafites estão finalizados, dificilmente você tem um contato com o público. Até pensei em talvez ficar lá um pouco, talvez abordando as pessoas para estar conversando sobre. Eu queria dar um caráter e saber um pouco da opinião das pessoas. Só que esse contato com a produção eu achei que foi bem interessante. As pessoas passavam, olha, tá bonito e tal, você é funcionário da prefeitura, você é daqui de Petrolina. Então as pessoas param para olhar. E eu costumo dizer que eu fui um personagem da rua nesses 3 dias que eu estava lá produzindo. Eu vou descrever um pouco os personagens aqui, só para ter uma noção também. Eu estou apresentando o Grafite 1, que é um personagem que é um astronauta. O capacete tem forma azul e aparece o rosto do personagem. Ele tem um tom de pele amarelo, aparece a região dos peitos, né? Tom de pele vermelho, e ao centro, na parte do peito, tem uma janela e tem o nome Erro. E tem alguns ombros também. E na região dos ombros nascem algumas plantas. Ao fundo da figura tem algumas nuvens e a cor de fundo é um roxo. O próximo grafite, o grafite 2, é o personagem que tem o cabelo cacheado e está num tom de marrom. O tom de pele é vermelho, aparece a região do rosto, também parte dos ombros com os peitos. E na região dos ombros tem uns barquinhos de papel
e tem algumas linhas azuis que representam ondas. No meio do peito tem uma janela por onde sai uma linha azul em formato de onda, né? As linhas são as onduladas. Ele tem um brinco em formato de lua. No grafite 3, a gente tem um personagem que está com a feição um pouco triste, está com as mãos sobre o queixo, perto do queixo, e ele tem tom de pele vermelha, cabelo é cacheado também, um tom amarronzado. Sobre a cabeça tem diversas auréolas com diversas cores. Ao fundo da imagem tem dois postes de luz, onde as luzes estão acesas. Ele tem um brinco de estrela. O grafite 4 tem dois personagens que representam um beijo. O personagem é o astronauta, ele está com capacete, porém não aparece parte do rosto, né? O capacete está fechado e a mulher também está representando o beijo, só que não aparece as partes dela. Eles estão de lado, como se estivesse beijando de lado. O capacete é azul, a mulher representada tem tom de pele amarela e os cabelos é roxo. E ela usa um brinco de estrela. No último grafite, é um personagem que aparece a região do rosto e pescoço. Ele tem um cabelo cacheado com tom amarronzado. O tom de pele é vermelho. Ele está com a feição um pouco pensativa. Tem um brinco de estrela. Na região do pescoço tem uma janela aberta, por onde sai uma linha que forma um coração. Do lado oposto, a linha forma o nome afeto. Bem, outra coisa que eu trouxe na exposição, né, além desses símbolos que metaforizassem sentimentos, eu tenho alguns elementos que eu gosto, que remetem ao astronauta. No caso, mesmo não sendo o personagem astronauta aí, com capacete, eu trago o brinco de estrela, que remete a ele, o brinco de lua. Eu procurei estar trazendo esses elementos que remetessem a esse personagem astronauta, que faz parte do meu trabalho. Então, eu tive esse cuidado de pensar em um personagem que tivesse símbolos que levassem ao astronauta, seria isso. E também, essa construção da poética foi uma construção assim, bem sensível, a construção do processo, porque eu me deixei sentir, imaginar. Quando eu estava vendo os escritos que eu precisava, eu tentava imaginar o que levou as pessoas a escreverem. Como eu falei, eu não tive contato com nenhuma pessoa que escreveu. Então, eu busquei me sensibilizar, né? Ser um pouco sensível, perceber porque a pessoa estava escrevendo lá, se existia algum sentimento por trás desse escrito, qual seria o sentimento. Então, eu tentei, a partir dessa sensibilidade, tá construindo os esboços para a exposição. Eu só beber aqui uma água, acho que a Annalise também dá um tempo aí para se hidratar. Bem, aí outra coisa que foi que meu trabalho mudou devido à pandemia foi a opção de uma plataforma virtual. Né? Eu optei por fazer um Instagram da exposição. Surgiu por conta
a gente estava num momento de isolamento social, onde as pessoas não poderiam estar saindo para a rua só para fazer coisas necessárias, então eu optei por estar buscando uma forma de expandir essa exposição para essas pessoas que estavam em casa. Então, a internet foi esse meio importante. Então, o trabalho ganhou essa nova cara porque eu tive que me reinventar. Eu entrei em outros processos, né, dentro da exposição, tive que pensar como seria essa exposição virtual. Aí eu optei pelo Instagram, porque é uma plataforma que pode mesclar texto e que dá para ter uma boa organização do feed, né, que é a parte onde fica publicadas as postagens. Eu gosto bastante de escrever, então eu poderia estar escrevendo alguns relatos desse processo nas legendas das postagens do Instagram. Bem, aqui é um print, né, uma captura de tela da exposição, e onde eu descrevo o arroba da exposição é arroba exposição afetos, sem o tio e sem o C cedilha. Então tem as informações, a exposição em grafite do artista Netão Ribeiro, a Rua dos Jasmins, o muro da escola Otacílio Nunes de Souza, no bairro Areia Branca. Eu tentei construir de uma forma que o feed fosse bem receptivo para quem visitasse a página, né? Então, eu dou umas boas bem-vindas. A paleta de cores do feed é usado cor amarela e as letras com cor vermelha. Então, fiz uma produção de folder para divulgar em outras redes sociais, WhatsApp, Facebook. Eu também trago uma interpretação em Libras, do meu amigo Anderson, que é surdo. Texto curatorial também. Tem um texto curatorial que também foi feito por Liz, que está aqui na live. Obrigado, Liz. Ajudou bastante nesse processo da... Então, a plataforma virtual foi importante porque eu dei outra cara para a exposição, né? Até comento isso. Porque a pessoa que vê o grafite na rua, ele tem uma visualidade, né? Uma visão. Mas quando você vai para a página virtual, você já tem outros símbolos, né? Porque na página virtual a pessoa vai ter acesso ao texto curatorial, tem acesso ao processo de produção, porque eu fiz alguns vídeos, né, filmando lá o processo de pintura. Eu trago alguns relatos da minha vida, juntamente com músicas. Então, eu entrei nesse processo nas artes visuais que a gente chama de multimeios, que seria uma mescla de linguagens artísticas. Porque na plataforma virtual, eu trouxe um pouco de poesia, vídeo, música também, porque eu pensei nas músicas que seriam parte do vídeo, né? Então, teve essa mescla. E os grafites, obviamente. Aí tá mostrando para vocês um pouco mais aqui do print. Aqui aí, ó, no processo de produção, tem algumas imagens de como eu construí algumas obras. E ao final tem algumas obras que vão formando um feed para dar uma noção para a pessoa de como está disposto as obras. Para quem não pudesse ir na exposição lá na escola mesmo, né? Aí eu trago mais em outras dimensões o grafite para a pessoa ter noção. Então eu busquei fazer isso, tipo, construir uma plataforma virtual para que a pessoa tivesse uma noção de como está a exposição na rua. E foi bem importante porque eu tive um feedback, né?
Como eu falei, o grafite tem essa característica. Realmente você tem contato com as pessoas que consomem, né, a pessoa, quando você está produzindo ali na rua. Aí depois que você sai e deixa o grafite lá, você não tem contato, né? Ele está lá fazendo parte da cidade, mas na plataforma virtual foi bem importante porque as pessoas podiam comentar as postagens, tá falando o que acharam, compartilhando. Então, foi bem importante o processo, apesar de ter sido oriundo de um momento delicado, foi a pandemia, mas a plataforma virtual eu achei muito importante. Então, acho que é algo que a gente tem que reinventar enquanto artista, é nesse processo. Só dar uma pausa aí. Obrigado, Liz. Só agradecer também por ter ajudado nesse trabalho. Betânia tá batendo palmas aí, obrigado. E, bem, já dei um panorama, acho, da plataforma virtual, para vocês terem uma noção. Para quem quiser visitar, é @exposição afetos. Acho que dá para me jogar o link aqui para vocês. E para quem quiser visitar a página, porque uma característica que é importante também da página virtual é que a página está lá na internet, né? Vamos dizer assim, tipo, o grafite na rua, ele está aberto aos sintomas da cidade, né? O grafite está lá, levando sol, a tinta vai desgastar, vai acabar com o tempo. Na plataforma virtual já é diferente, né? As fotos estão lá. Se tiver alguma questão, é de internet mesmo, um hacker, mas ela está lá guardada, a exposição. E diferente da cidade, que ele está aberto aos sintomas da cidade, eu não sei. Pode chegar alguma pessoa e pintar por cima, não tem esse controle. Mas eu gosto dessa característica da rua. Não ter. Alguém pode colar um cartaz em cima. A gente nunca sabe. A cidade tem diversos sintomas, né? Diversas características. E a plataforma virtual já dá, vamos dizer, essa segurança de você proteger. Proteger não seria o termo, mas acho que guardar um pouco a exposição. Porque futuramente talvez a escola passe por uma reforma, aí os muros vão ser pintados, aí vai restar apenas a exposição virtual. Mas foi um trabalho que me deu bastante orgulho. Fiquei bem feliz também por ter construído ele e por ter sido aprovado, né? O meu TCC eu fui aprovado. Quero agradecer ao professor Elson Rabelo, que foi meu orientador, e o professor Luiz Guilherme, que fez parte da banca, juntamente com o professor Kleber Augusto, que é lá de BH. Então, foi bom porque teve essa possibilidade do trabalho ter um avaliador de fora daqui, de Petrolina e Juazeiro. Então, eu vou dar um panorama, para finalizar, vou dar um panorama aqui de como foi um pouco do trabalho escrito, alguns conceitos que a gente usa, para a gente ter um pouco dessa noção também de que nós artistas, é importante falar que nós artistas, a gente é pesquisador, nós somos cientistas, esse trabalho tem uma relevância muito importante para a cidade, para as artes visuais, porque é importante a gente estar discutindo sobre o grafite para estar quebrando alguns preconceitos. Tá aqui, peraí. E na pesquisa, assim, o trabalho escrito, eu trouxe algumas noções de conceitos de espaço, que são feitos por autores como Milton Santos, vou botar aqui,
Pronto, um dos autores que eu trabalhei, vou dar um panorama mais rápido, foram Milton Santos e Michel Certeau. Michel de Certeau, escrevi. Calma aí, gente, escrevi errado. Tem um problema aqui. Pronto, são esses autores aqui. Eles trazem noção de espaço, de como a cidade é ordenada. E um detalhe importante para a gente ter dos escritos dos quiosques, dos quiosques no Parque José Coelho, é que ele seria um desvio de ordem, uma proibição. E Milton Santos, Michel de Certeau, vai discutir que a cidade é construída sobre símbolos que emanam ordem. Tipo o semáforo, é um símbolo que faz as pessoas pararem e seguirem. E tem indivíduos que fogem dessa ordem. E os escritos se enquadram aí por quê? Porque as paredes não são construídas para serem escritas. A função delas, né, dentro da arquitetura, seria sustentar ali, proteger, mas as pessoas fogem dessa ordem das paredes serem apenas para sustentação e acabam escrevendo nas paredes. Então, eles trazem essa noção de espaço que eu discuto um pouco no texto e que eu acho que foi bem importante para compreender também essa dinâmica lá do Parque José Coelho e entender um pouco mais, né? Foi importante para compreender. E isso ajudou bastante na pesquisa visual que eu tive para chegar na exposição Afetos. Deixa eu tirar aqui para vocês. Então, eu só escrevi. Outros atores que eu trabalhei foram Gilles Deleuze e Félix. Eita. Vou mostrar aqui. Novamente eu errei, desculpa pessoal. É Félix Guattari. Eles trouxeram um conceito de afeto. Como eu falei, eu fiz um recorte afetivo do meu trabalho e eu busquei também buscar algum conceito de afeto. Então, eles trazem a noção de que o afeto seria algo que sensibiliza muitas pessoas, né? Então, esse afeto acontece quando você entra em contato com obra de arte. Tipo, os escritos carregam afetos que mobilizam o meu olhar e me fazem me sensibilizar por ele. Então, o que eu falei, tipo, às vezes eu ia lá para o parque, ficava observando, e isso mexia com os meus sentimentos. Então, eles trazem essa noção de afeto, não só no sentido, afeto às vezes tem um sentido meio pejorativo, não, mas no sentido de sensibilizar, você se sentir tocado, afetar alguns sentimentos, pode ser de raiva, pode ser de medo, pode ser de amor. Então, eles dão um panorama mais amplo e eu gostei bastante. Foi um dos trabalhos um dos autores que eu trouxe para o meu trabalho escrito. Gilles Deleuze e Félix Guattari. Deixa eu esconder aqui. Bem, a live já passou 1 hora, já está com 1 hora de live já. Acho que deu para dar um panorama dessa exposição, que eu fiz com muito carinho, foi muito boa. Quero agradecer aí a todos que ajudaram a construir de forma direta e indiretamente. Mãe que está aqui na live, obrigado, mãe, por tudo, por ter apoiado.
Sou uma artista. Logo, logo a gente está subindo aí. Quero agradecer a Ana também, que ajudou aí na interpretação. Eu acho importante trazer a Libros para a gente tentar ser mais inclusivo. No início também eu fiz uma autodescrição, tentei descrever as obras também, porque é importante também para o público cego. Acho que a gente tem que tentar aos poucos estar incluindo as diversidades formas de ser humano, né? O ser humano é bem vasto e dá para a gente incluir todo mundo. Eu acho bem importante isso. Então, quero agradecer muito a vocês que estiveram aqui. A live vai ficar salva. E é isso, obrigado. Eu falo da exposição Afetos, fico um pouco afetado, né? Emocionado. É um trabalho incrível, que eu gostei bastante. E essa extensão também dela é de vocês, porque ela faz parte demais dessa construção que eu tive enquanto artista, né? Então, estamos aí trabalhando para estar produzindo mais ainda. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos, novamente. Estiveram aqui na live, Analícia também. E visitem a exposição virtual, né? O pessoal que está aí, que não é aqui de Petrolina. Dá uma olhada lá, ver o que vocês acham também. E se sintam afetados pela exposição. Acho que é isso. Então, quero agradecer a todos. Se cuidem. A gente ainda está num momento delicado. E é isso. Obrigadão demais. Analícia. Obrigadão. Então, a gente vai encerrar, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. E cheiro.